Saudações a todos, estou eu aqui mais uma vez para fazer o review do penúltimo episódio da derradeira temporada de Game of Thrones e mais uma vez nós temos um episódio polêmico nas mãos. E dessa vez a polêmica se deu basicamente porque grande parte dos espectadores ficaram revoltados de alguma forma com o todo ou a parte desse episódio. Então vamos verificar ponto a ponto o que aconteceu e eu emitirei as minhas visões e minhas opiniões pessoais quanto a cada tema abordado. Começando com o segmento do Varys, que desde uns 2 episódios passados já se notava uma certa rusga entre ele e o Anão por causa de opiniões discordantes quanto a quem eles deveriam apoiar para o Trono de Ferro. Nós tínhamos o Anão se colocando a favor de apoiar a Rainha Daenerys até o fim, enquanto o Varys acreditava que ela não seria adequada para assumir o governo e estava advogando em favor de apoiar o Jon/Aegon. No início do episódio de hoje, ele finalmente foi desmascarado, porque o Anão chegou até a sua rainha e confessou a verdade, e ela foi categórica na sua ideia de justiça, como aliás se espera de qualquer Targaryen, isso não é novidade dentro da família dela. Ela simplesmente chamou o Varys para fora do castelo e executou ele através do fogo. Foi uma cena bem rápida e já esperada, porque o próprio Varys sabia que o seu tempo estava chegando ao fim. Era só uma questão de tempo até que ele fosse descoberto, dito e feito. Isso aí nem tem muito o que dizer. Depois, no momento íntimo entre a Daenerys e seu sobrinho/amante, eles têm mais uma amostra de uma rusga crescente entre os dois por causa dessa questão dinástica, que provavelmente vai chegar até um ponto crucial e derradeiro no episódio final, mas mais tarde, no final da análise, eu falo mais a respeito disso. Depois a Daenerys fica sabendo que os seus soldados encontraram Jaime Lannister tentando se esgueirar por entre suas fileiras de cerco a Porto Real. E isso causa uma outra onda, mais um ímpeto de raiva na rainha, que ameaça sua mão mais uma vez, lhe dizendo que o próximo erro de cálculo dele, o próximo erro de aconselhamento com ela será o último. Então o Anão se encaminha até o local onde o irmão dele está sendo mantido preso e fala com ele para que ele possa chegar até a cidade e possa executar o plano de contingência do Anão, que seria o de tocar os sinos da cidade e anunciar a rendição incondicional de Porto Real, para evitar o plano que se desenhava na cabeça da rainha de simplesmente destruir a cidade com fogo, que não seria na verdade algo que se esperaria dela, porque apesar de ser uma Targaryen e ser tudo aquilo que se espera de uma Targaryen, Daenerys sempre se destacou por tentar encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio e o caminho da compaixão. Então, uma destruição sem sentido e a perda de milhares de vidas inocentes não seria uma coisa que se esperaria dela em particular. Então o Anão libera o seu irmão e ele parte em direção à cidade para se reencontrar com a irmã dos dois e para executar esse plano de contingência secreto. Depois disso tem o início já a batalha em Porto Real, em que a Frota de Ferro tenta derrubar o Drogon, mas não consegue, e ele pelo contrário arrebenta os portões principais de Porto Real com uma rajada de fogo de dragão e permite que o exército em solo invada a cidade. Mas até então estava tudo certo. Os únicos que tinham sido atingidos pelo fogo tinham sido os homens operando as balistas na Frota de Ferro e nas muralhas e os homens da Companhia Dourada. Nenhum inocente havia sofrido por enquanto. Então o exército dela adentra as muralhas, avança até uma determinada parte, um determinado cruzamento, onde ficam face a face com os soldados Lannister, os soldados de manto vermelho e os homens da guarda da cidade, que são, em teoria, a força mais leal à rainha Cersei. E no entanto, nesse ponto, os homens de Lannister e os homens da guarda da cidade se mostram que a sua determinação já não é mais a mesma e simplesmente depõem as armas. E esse momento eu confesso que eu fiquei surpreso, eu não esperava que eles fossem ceder tão facilmente, mas também não é uma coisa absurda ao se considerar que você tem um enorme exército sitiando os portões e um dragão para cima de você. Então, foi uma coisa que me surpreendeu, mas não é nada descabido. No entanto, é nesse momento que vem a parte crucial do episódio que causou toda a grande polêmica, porque nesse momento a personagem Daenerys Targaryen na série contraria tudo aquilo que era de se esperar da sua índole e do seu personagem, porque de uma hora para outra, sem aviso, ela simplesmente rompe alguma coisa dentro do cérebro dela e ela parte
para um ataque enfurecido e completamente descabido aos cidadãos inocentes da cidade. Ela começou a incendiar tudo. Ela estava destruindo a própria cidade, a própria capital que ela havia cruzado o mundo inteiro para conquistar. E eu vou pedir desculpa desde já para aqueles que acharam que isso é uma coisa justificável, que fazia sentido por causa de tudo que ela passou até ali, e esse argumento até tem alguma lógica intrínseca, mas vocês que me desculpem, não dá para justificar. Não dá pra entender. Ela tá simplesmente queimando a própria cidade que ela veio conquistar. A cidade construída pelos ancestrais dela. E mais importante ainda, ela estava punindo o povo porque eles estavam apoiando de maneira tácita a tirana que estava mantendo a cidade deles, mantendo a capital, no caso a rainha Cersei. E embora eu entenda que ela esteja fazendo isso como uma forma de se mostrar sem piedade, de se mostrar uma governante forte e uma governante que não pode ser questionada nem desafiada, ela tá fazendo simplesmente o que ninguém nunca esperaria que uma personagem com a índole dela fizesse. Ela tá destruindo a própria cidade, ela tá matando e queimando o próprio povo, o povo inocente. O único crime deles foi servir a uma tirana que tinha espadas apontadas para os pescoços deles. E pior ainda, o que achei mais inacreditável nesse episódio, ela começou a queimar e destruir a Fortaleza Vermelha. Ela estava destruindo o castelo da própria família. Ela não foi, veja bem, ela não foi atrás da Cersei, ela não foi atrás do Qyburn, ela não foi atrás dos cabeças da resistência em Porto Real. Ela estava destruindo a Fortaleza Vermelha simplesmente. Destruindo as torres, derrubando as torres da Fortaleza de Maegor, sem motivo. Não tinha razão nenhuma. Pelo contrário, é uma grande burrada porque ela estava destruindo o próprio palácio que ela pretendia habitar depois do final da guerra. E aí, foi nessa hora que eu pensei, caramba, esse episódio tá uma loucura. Esse episódio foi uma doideira. Eu simplesmente não consigo entender os roteiristas e os diretores. Que mesmo que ela tenha ficado louca, até um louco como o próprio pai dela, por exemplo, ele só se demonstrou disposto a destruir a cidade inteira com fogo vivo depois que ficou claro que ele perderia o controle da cidade. E ela, pelo contrário, estava vendo o exército inimigo se render, ou seja, ela estava ganhando o controle da cidade, ganhando o controle do reino. Então, nem mesmo Aerys II teria feito uma coisa tão idiota. Vocês me desculpem se vocês são fã da Daenerys, mas pra mim isso foi uma completa idiotice. Uma loucura que nem mesmo o pai dela teria cometido nos seus piores dias. Mas enfim, seguindo adiante, porque isso não foi a única coisa que aconteceu no episódio. Nesse momento nós vemos também que o Jon tentou fazer o exército dele recuar, porque o exército inimigo já tinha deposto armas, e no entanto o Verme Cinzento não fez isso. Nesse ponto, vale lembrar que ele é um imaculado, ele recebeu um treinamento que enfatizava simplesmente seguir as ordens que são dadas, e quando ele viu a rainha dele destruindo a cidade, ele interpretou que ele devia fazer exatamente a mesma coisa, ele não questiona ordens, vale lembrar isso aí. Agora o Jon, que tem algum bom senso, tentou impedir o avanço do seu exército, mas não conseguiu. O Tyrion ficou obviamente desolado, porque ele tentou evitar justamente isso, viu que o seu plano com o seu irmão não tinha dado certo, apesar de todos os esforços deles, e aí nesse ponto fazer o quê? Acho que a essa altura ele mesmo está tendo as suas dúvidas a respeito de apoiar essa rainha depois do que ele viu ela fazendo. Viu ela massacrando milhares de pessoas inocentes, queimando gente viva. Mais tarde, a caminho da Fortaleza Vermelha através dos caminhos subterrâneos, o Jaime acabou cruzando com ninguém menos do que Euron Greyjoy. Ou pelo menos aquilo que na série se passa por Euron Greyjoy. Como eu já disse em algum vídeo anterior, para mim a representação do personagem ficou bem aquém. Principalmente na aparência, não tanto assim na personalidade. A personalidade até que fez alguma justiça ao personagem, mas a representação, enfim, não ficou tão convincente. Aí os dois têm uma breve luta em que os dois se ferram bastante, mas quem acaba morrendo pra valer é o Euron, que toma uma espadada no bucho e simplesmente é assassinado. O Jaime segue adiante, apesar de ter sido ferido na barriga também. Depois veio o tão esperado momento da luta entre os irmãos Clegane, já que o desejo de matar um ao outro já vinha flagrante já desde sempre entre esses dois. Até o ponto do gigante mudo da rainha ignorar as ordens de Qyburn e inclusive matar o mão da rainha e partir para cima do seu irmão.
A luta, obviamente, foi completamente desigual. O Sandor já teria tido problemas para derrotar o irmão dele quando ele era vivo. Você imagine agora que ele é um cadáver reanimado com necromancia. Embora os livros dêem a entender que ele não tenha cabeça, na série ele tinha. O Sandor tentou apunhalar ele de todas as formas e apunhalou ele até na cabeça. Isso obviamente não adiantou, até porque ele já estava morto. E como dizem os Homens de Ferro, que está morto não pode morrer. Isso é fato. Mas no final eles acabaram tendo uma morte cinematográfica. Os dois passaram através de uma das paredes que desabaram graças à ação maluca da rainha. E os dois caíram de uma grande altura até um deserto fumegante no que era uma parte de Porto Real. Foi um final bastante esplendoroso, bonito de se ver. E era basicamente o que poderia acontecer. Ou ia ser isso, ou o Sandor ia simplesmente morrer e o irmão dele ia continuar morto-vivo. Mas acho que isso seria deixar uma ponta muito solta para os roteiristas, então eles quiseram dar um fim nos dois de uma vez, de uma forma impressionante. Então nós tivemos mais um reencontro, dessa vez da Cersei com seu irmão Jaime. Os dois se abraçam, os dois tentam fazer um caminho subterrâneo pela fortaleza para escapar. A Cersei, na verdade, parece para mim que ela largou o osso muito fácil. Talvez por conta da criança que ela levava no ventre, ela se deu por vencida bem depressa. Mas o caminho que eles iam pegar estava bloqueado e no fim, graças à destruição na fortaleza, os dois acabaram morrendo abraçados sob uma pilha gigante de escombros. Também foi um final visualmente espetacular e bonitinho para encerrar os dois personagens, já que eles já não tinham mais muito o que fazer e nem muito tempo de câmera. E nesse meio tempo nós tivemos a Arya tentando ajudar as pessoas da cidade e observando o caos e a destruição causados pela rainha. E aí é que eu chego no ponto que eu queria abordar, que o episódio inclusive fecha com a Arya em uma das ruas destruídas, chamuscadas e cheias de escombros e poeira e cinzas da cidade, encontrando o cavalo do Harry Sem Teto Strickland, que é o falecido capitão da Companhia Dourada, e olhando toda a destruição causada. Isso me leva a crer que pro último episódio, essa é a minha opinião, uma dessas duas coisas deve acontecer. Ou o Jon / Aegon vai verificar que a sua amante está completamente para lá do que é razoável e vai acabar dando um fim nela, embora isso seria uma coisa bem carregada de emoção, porque os dois aparentemente desenvolveram sentimentos muito fortes entre si. Ou, o que eu aliás acho que também é bastante provável, quem vai acabar dando um cabo da rainha que perdeu o juízo vai ser a Arya. E aí seria a segunda vez que ela iria dar conta de um personagem enorme nos livros. Mas depois que ela deu um fim no Rei da Noite em questão de segundos, eu já não duvido de mais nada quanto ao enredo da série. Para mim esses dois acontecimentos são bastante prováveis. Agora nos resta esperar até a semana que vem para eletrizante conclusão de Game of Thrones. Enfim. Essas foram as minhas visões e as minhas colocações pessoais. Vocês se sintam à vontade para escrever as suas próprias colocações aí abaixo. E lembrando mais uma vez que o vídeo sobre Mestre Aemon vai sair ainda no meio dessa semana. Ele já está em produção. E vai ser um episódio bastante interessante porque alguns de vocês já devem saber que o Aemon é um dos meus personagens preferidos das crônicas, já que ele era basicamente uma enciclopédia viva e, além disso, um dos personagens com maior carga de sabedoria na história toda. Então vai ficar um episódio bem interessante até para vocês conhecerem mais da vida pregressa dele de antes da muralha, porque também há algo a ser dito a respeito dos seus anos de juventude. Enfim, eu espero que tenham gostado e eu vejo vocês num próximo vídeo. Aquele abraço.